E se lá no futuro, como que ele não teve esse aprendizado de uma boa leitura? Como que ele vai fazer para ser um bom profissional lá no futuro? Eu te falo o seguinte, É um qual vai problema ser o seríssimo. futuro do nosso país? Nós teremos aí engenheiro que vai construir prédio, o prédio vai ser desmoronado, médico sem habilidade, competência para poder estar exercendo a sua profissão. Nós teremos profissionais que não terão competência para exercer a Para exercer a profissão. função. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Melhor Versão comigo, Raquel Correia. E hoje eu recebo um convidado muito especial, com muito carinho, uma pessoa que tem a missão de ensinar. Vocês vão ouvi-lo, vocês vão saber de quem eu estou falando. Eu quero já agradecê-lo por ter aceitado o meu convite, professor Josué, e psicólogo também, Psicólogo também. Eu quero que você me conta, professor, você é de Caratinga mesmo? Me conta um pouquinho da sua história, de como é ser professor, por que você escolheu essa missão? Bom, uma longa história. Primeiro que eu tenho 27 anos 27? de caminhada. É muito tempo. Comecei a lecionar em 95. Mas eu sou filho de Caratinga, sou filho de Dom Lara. É mesmo, nascido e criado em Dom Lara, né? Sofrendo nessa estrada ad eterno. Eu costumo dizer que a nossa estrada tem três coisas: ou barro, ou buraco, ou poeira. Né? Imagina. Mas quando foi em 2001, eu lecionava aqui em Caratinga. Em 2001 eu fui para Governador Valadares. Sim. Né? O mercado de trabalho em Caratinga estava muito difícil, então eu fui para Valadares. Lá eu trabalhei como professor de 2001 até 2020, quando veio a pandemia. Nós fomos trabalhar em home office, né? E aí eu fechei a minha casa lá e vim para cá, porque eu sou arrimo de família, cuido da minha mamãe, do meu papai, né? Mesmo em Valadares, todo final de semana eu estava aqui presente na organização de medicação, na organização da casa, né? Nunca me ausentei, em hipótese alguma. E aí veio a pandemia, eu fecho tudo e vou para Dom Lara. Eles moram lá? Moram em Dom Lara, né? E eu vou para lá trabalhar em casa, cuidando deles e trabalhando também como professor online. Bem, quando foi... Aí eu percebi, Raquel, que eu precisava estar perto, eu não podia retornar para Dom Lara. Aí eu organizei um processo, entrei no estado com o processo pedindo a minha remoção para Caratinga. Para ficar mais perto. Mais perto. E fui tão agraciado que eu fui removido com meus 2 cargos para cá, um no Princesa Isabel e o outro no Engenheiro Caldas. Né? Então ficou pertinho, fácil. E quando eu estava em Valadares, em 2008, eu comecei a trabalhar um trabalho social com usuário de droga, né? Sobretudo, principalmente usuário de crack. Lá tem o mercado central, né? E tem uma rua lá que é uma Cracolândia. Então eu passei a visitar a Cracolândia uma vez na semana. Eu tirava um tempo para ir lá. Para quê? Para conversar com as pessoas que estão lá. E eu ficava admirado que aquelas pessoas que estavam lá em sofrimento, elas não queriam estar. Não queriam estar. O vício as obrigava a estar ali. Mas o desejo delas era sair dali. Então você conheceu a história das pessoas. A história das pessoas. E aí eu comecei a ser tipo um acompanhante terapêutico para aqueles que saíam da clínica. Eu fazia visita a eles em casa, orientava a família e aquela coisa toda. Até que em 2016 eu entrei na Univale para fazer o curso de psicologia. Sim. Né? Então você já acompanhava essas pessoas depois que você fez o curso? Sim. Olha, aí eu comecei o curso de psicologia, fiz uma especialização em dependência química, né? Fiz mais umas 2 especializações na área da psicologia, né? E quando eu vim em 2020 para cá, eu já concluí o curso de psicologia, graduação, pensei, eu vou juntar agora, eu vou trabalhar em Caratinga e vou também atuar como psicólogo. E hoje eu trabalho num dos projetos aqui em Caratinga mais belos que tem. E poucas pessoas têm conhecimento dele, que é o projeto Escutar. Escutar. Que funciona no santuário. Você tem uma noção, somos 17 psicólogos, atendemos uma média de 60 pacientes e tem 97 pacientes na fila de espera. Quanto é que paga? Quanto o paciente pode pagar?
Então tem gente que paga R$5, 10, tem gente que não tem condição de pagar nada, é atendido do mesmo jeito. É um projeto maravilhoso. Que projeto então, bacana. terça-feira à tarde, eu tenho 4 pacientes que eu fico responsável para cuidar deles. Então, eu me sinto assim, realizada, a minha vontade, assim que eu aposentar, já com 27 anos, eu quero ampliar mais a possibilidade de atender mais pessoas, né? Principalmente depois da pandemia, esse surto de ansiedade, essa pandemia da ansiedade cresceu tanto. Cresceu muito. Né? Então, se você se aposentar, você ainda vai continuar trabalhando muito mais. Claro. Isso é muito bom, Quero parar nunca. Eu acho que esse projeto que você faz é bacana de poder ajudar pessoas, né? Não, muito bacana, isso é uma missão mesmo, né? Muito bom. Você poder receber um paciente, uma pessoa que está em sofrimento, e quando ele sai, ele vira para você e diz assim, olha, eu estou bem melhor. E na semana seguinte está assim, não, eu estou conseguindo caminhar melhor. E passa um mês, no segundo mês, fala assim, eu estou melhor do que antes. Isso é um maior pagamento, né, que a gente tem. Não é verdade? Isso eu acho que você fala com tanto entusiasmo, eu olhando para você aqui, percebo que você fala com muita alegria de poder fazer isso, né? Eu tenho 2 paixões, Raquel. Profissional que eu digo, né? Professor e psicólogo. Eu não gosto muito de romantizar a profissão. Uma coisa que a gente precisa perceber isso. Eles romantizam a profissão e acham, por exemplo, que o professor tem que trabalhar por amor. De jeito nenhum. A gente trabalha porque a gente gosta da profissão, a gente faz com dedicação, com empenho, mas esse negócio de romantizar a profissão, igual, por exemplo, aconteceu lá em São Paulo, a professora de 71 anos foi esfaqueada, coitada, até os 71 anos está trabalhando com... Olha como é que ela ama a profissão. Ama nada. Ela está trabalhando até os 71 anos por causa da necessidade. Da necessidade. Porque o nosso país, Raquel, ele nunca deu ênfase à educação. Poucas pessoas conhecem isso. Mas quando os portugueses chegaram aqui em 1500... os responsáveis pela educação foram os jesuítas, da Companhia de Jesus, que ficaram aqui até meados do século XVIII, quando o Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal, tirou os jesuítas do Brasil. E aí nós ficamos sem nenhum educador. As famílias abastadas que tinham condições financeiras, elas pagavam os professores particulares, preceptores que iam nas casas e ensinavam. Mas a maioria da população, acredite, não tinha nenhum princípio de educação técnica, nenhuma. Essa educação formal. Quando é que volta, Josué? No governo de Dom Pedro II. Na segunda metade do século XIX, Dom Pedro II autoriza o retorno das ordens religiosas para iniciar o processo de educação. Aí vêm as carmelitas, vêm os franciscanos, né, para poder estabelecer aqui uma educação. Aí começa. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Nosso país nunca deu prioridade à educação. Nunca. O professor nunca foi respeitado, nunca teve o devido respeito aqui no nosso país. O professor merecia ter muito mais respeito, porque ele é responsável por todo profissional, passa pelo professor. Veja bem, o seu filho, ele sai de casa para ir para a escola com 6, 7 anos. É entregue a nós, os filhos da sociedade. O futuro da nação brasileira está entregue na mão dos professores. Para dar o que a eles? Dar a educação, o saber ler, o saber escrever, o saber entender aquilo que lê, né? Princípio de inter-relações pessoais. Essa pandemia nos ensinou uma coisa. Acreditava-se que, não, a educação agora vai ser online porque funcionou. Pode até ter dado alguns resultados no sentido de ensinar, mas a educação não é só ensinar. E as relações interpessoais? E a cara a cara, né? São necessárias. E aquele calor humano que se tem dentro da sala de aula, aquilo ali não teve durante o período da pandemia. Então, essa aproximação do professor com o aluno é muito essa relação, uma relação importantíssima para o crescimento das nossas crianças e adolescentes. Não teve. Então, estudiosos hoje estão vendo quão necessário é, entendeu? A presença do aluno na sala de aula com o professor, para essa relação entre o professor e o aluno. Sim. Né? Ô, professor, e como essa relação para você, né, esses 27 anos de caminhada aí, uma trajetória, né?
como que é essa relação do professor com o aluno? Você acha que as famílias, por exemplo, elas têm noção, elas dão o apoio necessário que o professor precisa? Bom, Raquel, vamos entender aqui, vamos partir do princípio aqui. A escola, ela é o reflexo da sociedade, tá? Vamos dizer que a escola, ela é uma instituição onde ela recebe pessoas da sociedade com cada uma com seu capital cultural. Sim. Tá? Então ali na escola, sem querer hipótese alguma, juízo de valor, nada disso, mas só para você entender, a escola recebe o filho do médico, o filho do advogado, ela recebe o filho da lavadeira, ela recebe o filho do lojista, ela recebe o filho daquele camarada que está preso por algum crime que ele cometeu, ela recebe aquele aluno que mora no centro, que mora num bairro de média e classe alta, e recebe também aquele aluno que mora na periferia. Sim. Então, com vários comportamentos diferentes das suas famílias. Sim. Então, a escola, eu digo que ela é um reflexo da sociedade. Então, se a escola apresenta problemas de ordem disciplinar, de ordem de aprendizagem, alunos que não respeitam o professor, alunos que não dão valor à educação, e tem muito, ela está fazendo nada mais do que repetindo aquilo que ela tem aprendido lá fora. Verdade. Entendeu? O aluno não dá valor à educação. Tá, e o pai dele dá? A mãe dá? Quantas reuniões de pais que a gente faz que não aparece todos os pais, ou quiçá 50% dos pais? Então, se eu que sou pai não dou valor à educação, como é que eu quero que o meu filho dê esse valor? Entendeu? Sim, então, sério demais. Né? Sério demais da conta. Então, o problema da educação é um problema crônico, é um problema estrutural. Os poderes que estão aí constituídos precisa, com urgência, rever a educação, não só do ensino médio, aliás, principalmente o ensino médio, mas também rever a educação do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2 e entender o seguinte: se nós temos uma sociedade onde a desigualdade social é gritante, aonde o desrespeito com o gênero feminino é gritante, aonde o preconceito com a comunidade LGBT que ia mais é gritante, onde o desrespeito com os pretos é gritante, a escola vai fazer o quê? A escola vai receber esse sujeito que carrega consigo esses paradigmas. Entende? E ali nós estamos dentro de uma sala com 30, 40 alunos, com 30, 40 cabeças que pensam diferente. E nós tiveram uma educação diferente. Né? E nós, professores, temos que ter um jogo de cintura para lidar com este arcabouço aí complexo. Entende? Então, professor, cada aluno chega lá na sala com uma educação que recebeu dos pais, sim, né? Com princípios recebidos. Porque, na realidade, Raquel, nasce uma criança e aquela criança que nasce, ela recebe dos seus pais, ou espera-se que recebe dos seus pais, os princípios básicos, sim, princípios de respeito, né, que são básicos. Então, essa criança que chega na escola com seus 6 anos, a gente entende que essa criança já tem esses princípios. Sim. Então, uma criança que pratica uma violência, um adolescente que pratica essa violência, repito, não estou aqui usando juízo de valor, mas a gente pensa que essa criança aprendeu isso aonde? Aonde ela teve esses ensinamentos, né? Então, esse é o nosso maior desafio, o nosso grande desafio. E falando para você aqui sobre a minha relação desses 27 anos com meus alunos, eu, graças a Deus, eu nunca tive dificuldade em relacionamento com meus alunos. Trato os meus alunos com muito respeito e sou muito respeitado por todos eles. Lá no Engenheiro Caldas eu trabalho com ensino fundamental, 6º, 7º e 8º. O carinho que eles têm comigo é fantástico. Eu costumo dizer, professor, nosso salário é péssimo. Péssimo mesmo. Tem mania dos outros das pessoas falar que o professor chora de barriga cheia. Mas é péssimo. Mas o que nos motiva é o amor que a gente recebe desses alunos. E aí eu estou falando
na minha condição, tá? E lá no Princesa eu trabalho com o ensino médio de manhã, que também sou tratado com muito respeito por eles, com muito carinho. Então, nesse ponto aí, eu não tenho o que queixar, reclamar de forma alguma. Mas eu sei, como aconteceu com a professora Elizabeth, né? Muita tem violência. 11 anos que tem vindo uma onda de violência com os professores, né? Nunca se viu, nessa última década, tanta violência na escola. Pois. Né? Então, tanta tragédia. Isso aí é um reflexo da sociedade. Triste, né? Uma sociedade doente, religiões que também estão adoecidas, que a gente precisa da religião como princípio norteador, também adoecida, né? Enfim, é um problema estrutural, que precisa ser revisto, mudado, repensado, né? Para que a gente consiga chegar a um ponto importante. E aí temos a questão do Estado. Há uma omissão da família? Sim. Há uma omissão da sociedade, mas há uma omissão principalmente do Estado. Porque o Estado existe para resolver essas questões sociais. O governo foi eleito, constituído para este fim. E eu falo uma coisa para você, Raquel, com muita propriedade. Quem tem condições de falar de escola, de educação, é quem pisa na sala de aula. Não adianta, vive. Não adianta o governo estadual, federal, ou até mesmo municipal, não adianta o secretário de educação, ministro da educação, pensar a educação se eles nunca viveram esse processo. E eu vou te falar uma coisa muito séria que tem acontecido. Nós estamos sendo obrigados, isso não é deste ano 2023, nem 2022, isso já vem acontecendo já há alguns anos atrás, talvez aí nos últimos 5, 6 anos para cá, nós estamos sendo obrigados a aprovar esses alunos. A aprovar. Mesmo o aluno não sabendo o mínimo necessário. Então, hoje não tem aquele processo de o aluno fica retido na matéria, tem que estudar, fazer deixa eu te falar, prova, há um engodo muito grande. Vou te explicar para você entender. Antigamente, nós não tínhamos estrutura, escola não tinha merenda direito. Eu lembro-me que a gente levava de casa a merenda para juntar com a merenda do coleguinha, para serventes fazer a merenda na hora do recreio para a gente. Então nós não tínhamos merenda, não tínhamos estrutura, mas nós tínhamos ensino. Verdade. Tínhamos ensino. Hoje, boa parte das escolas tem estrutura física, tem merenda de qualidade, mas não temos ensino. E há uma discrepância. Antigamente, o professor reprovava um aluno porque faltou um ponto. Então, eu discordo disso. Porque, veja bem, o aluno tem lá cerca de 8 a 12 matérias, que é o caso do ensino médio que tinha. O aluno talvez perdeu um ponto de uma disciplina e ele vai ser reprovado em todo o conjunto por causa de uma disciplina que perdeu um ponto. Tá errado, é verdade. Bacana. Mas e hoje? Hoje nós temos a seguinte situação. O aluno chegou no final do ano, ele precisa de 60, mas ele tem 5 pontos. Aí nós temos que dar os 55 para ele passar. Então observa que nós saímos de um extremo para um outro extremo, ao invés de pegar, por exemplo, um meio termo. Né? E aí, outro ponto importante. Qual é o objetivo da escola? É dar ponto? Não. O objetivo da escola é ensinar. É ensinar, é transmitir o conhecimento. Levar os alunos a conhecer, a aprender. Então o foco tem que ser este. Mas o governo está preocupado, sabe com o quê? Com o índice. Diminuir o índice de reprovação. Aí chega no final do ano, o professor tem aquela quantidade de aluno que não atingiu, nós temos que dar trabalho e prova e fingir que corrige para que esse aluno seja aprovado, para que ele siga à frente com a pseudo-ideia de que ele passou porque foi mérito dele. Não foi mérito.
né? Professor, isso eu acho que lá no futuro vai acarretar um problema seríssimo. Claro, porque quando o aluno ele tem disciplina, ele tem um incentivo, você tem que aprender mais, você tem que estudar mais para você conseguir atingir o objetivo, que é de aprendizado, né? Então, se ele não consegue aquela pontuação, porque ele não conseguiu aprender. Sim. Porque é medido dessa forma, Verdade. né? Pelo professor. Verdade. E se lá no futuro, como que ele não teve esse aprendizado de uma boa leitura, como que ele vai fazer para ser um bom profissional lá no futuro? Eu te falo o seguinte, qual vai ser o futuro do nosso país? Nós teremos aí engenheiro que vai construir prédio, o prédio vai ser desmoronado, médico sem habilidade, competência para poder estar exercendo a sua profissão. Nós teremos profissionais que não terão competência para exercer a profissão. E vai ficar frustrado depois. Frustrado. E muitas das vezes, talvez, vai ainda falar, meu professor não me ensinou. O professor que não ensinou. Mas não olha que nós estamos falando apenas do ensino fundamental. Se entrarmos no ensino médio, aí você vai ver que o problema é muito mais grave. Verdade. Não é? Isso é muito sério, é seríssimo. Eu acho que a educação tem que ser revista urgentemente. Verdade. Não é? E aí há um engano. Porque os pais, eles vão à escola dizer para você assim, professor, olha a nota que o meu filho tirou. Quer dizer, agora é nós que temos que dar a resposta para os pais por que os filhos deles perderam nota. Antigamente era o contrário, né? Antigamente era o contrário. Né? Se o aluno perdeu nota, o boletim levava para a mãe ver se estivesse com nota baixa. Os pais tomavam atitude. Minha mãe aqui, ó, pode estudar mais, vai estudar. Não, mas vou brincar. Não, enquanto você não estudar lá 1 hora, você não vai brincar. Pois então, hoje é o professor que tem que dar a resposta aos pais por que os filhos deles perderam nota. Houve uma inversão de valor muito grande. Né? Então, os pais eles estão preocupados com a nota dos filhos. Com o número. O bimestre vale 25 pontos. Né? O meu filho tem que tirar pelo menos próximo de 25. Tá, mas você está preocupado se o seu filho está lendo direitinho? Está escrevendo correto? Se o seu filho está lendo e está entendendo aquilo que ele está lendo? Interpretando? Ele dá conta de explicar aquilo que ele leu e compreendeu? É isso que é importante você saber. Porque ponto pouco importa. Ele pode passar com o mínimo necessário, que é os 15 pontos, mas ele, dando conta do conhecimento, é o que interessa. Mas não é isso que os preocupa. Eles se preocupam com um ponto. E aí, olha só a gravidade da coisa. Eu disse do Estado, né? O Estado está preocupado com esse índice de reprovação. Né? A preocupação dele é o índice de reprovação. Raquel, uma coisa que nós menos fazemos na escola. Sabe o que a gente menos faz na escola? Ensinar. Sabe o que mais a gente faz na escola? Preencher papel. Pensa num Estado burocrático. Tem que estar tudo no papel. Tudo no papel. Tem que estar tudo notado. Tem um diário chamado DED. Tem que estar em dia. É diário, tem que estar em dia. Tá bom, nós vamos lá. Planejamento. O governo manda um planejamento que ele elaborou. Vai escutando essa. O governo elaborou um planejamento de todas as áreas, todas as disciplinas. Tá ok. Recebemos em fevereiro. Aí nós temos que fazer o planejamento. Bom, como assim? O governo não já fez o planejamento? Tá, mas você vai precisar de copiar e colar o planejamento do governo. Olha se tem lógica uma coisa dessa. Há um currículo de Minas que o governo manda. Bacana, né? Vamos seguir esse currículo de Minas. Outro ponto, uniformizar um Estado que é grande, onde tem uma grande diferença social. Como é que você vai uniformizar um Estado onde há uma desigualdade social muito grande? Sim, de cidade né? a cidade. Há um déficit cultural muito grande. Cada um traz o seu capital cultural diferente. E aí você uniformiza isso. Não é? Mas aí nós temos que fazer isso. Outra coisa, avaliação diagnóstica. Nós temos que correr lá para a avaliação diagnóstica, digitar lá para o governo rapidinho, porque tem prazo. Eles mandam um negócio ontem para entregar hoje. E você fica nesse frenesi constante, porque tem que entregar, porque se não entregar, você vai ser punido, você vai receber uma advertência. E isso acontece de cima para baixo. Secretário da Educação cobra superintendentes regionais de ensino, que por sinal cobram os inspetores, que por sinal cobram os diretores, e os diretores cobram os professores. Você não tem tempo para ensinar, porque é tanto papel, tanta coisa que tem que ser feita na escola, burocrática, que não traz resultado. Mas para que tudo isso? Para dados estatísticos. Para depois o governo dizer assim nas redes sociais, olha, a educação de Minas está
ótima. É preocupante, né, professor? Porque, Sim. e aí, o aluno mesmo em si ali, parece que está ficando, o foco não está ficando Não, tanto. o foco não é a ensino, aprendizagem, na aprendizagem. não é o aprender, Que é o necessário, o necessário. né? Que é o essencial O para a essencial, vida, né? o essencial. Então, professor, eu fico pensando, é o índice de pessoas que querem se formar como professor, hoje em dia. Olha, Como tem sido esse índice? eu acredito, eu não tenho A gente estudado... não ouve ninguém falar, eu quero Não. ser professor de matemática. Você faz quero ser isso, professor você de faz essa português. pergunta dentro da sala de aula no ensino médio. É né? preocupante. Daqui Daqui 10 anos, quem serão os professores? Não vamos ter uma carência muito grande, porque a educação do jeito que está, e aquilo que eu disse no início, o Brasil tem uma cultura de não valorizar a educação. E olha que em momento algum eu falei de salário nosso. É. Porque o nosso salário é outro gargalo, é outra coisa terrível. Não desperta interesse em ninguém querer ser professor. Né? Não desperta. Se for olhar pelo, não desperta. Pelo benefício Nós do salário. professores vivemos com um salário super defasado. Nós somos obrigados a fazer empréstimos consignados para dar conta das nossas obrigações, né? Pode olhar aí, 90% dos professores está lotado de empréstimo consignado que fazem, porque o salário não é capaz de honrar o nosso compromisso, o básico, né? o básico. E o governo, ele demonstra ser inimigo dos profissionais da educação. Sobretudo, eu falo sobretudo o governo de Minas Gerais. Né? Demonstra, porque não negocia com o nosso sindicato, não dá o suporte necessário. Né? Nós temos um piso nacional de educação que não é respeitado aqui no estado de Minas Gerais. Né? Mas a gente continua na luta por esse processo, porque a educação em Minas, os educadores em Minas Gerais, e a história da educação dos educadores é recheada de brigas constantes. De enfrentamento constante contra o governo. Não digo o governo atual, mas o governo de maneira geral, né? Onde a gente tem que reivindicar. Agora, imagina você um país onde o professor tem que fazer greve, tem que ir às ruas, lutar pelos seus direitos. Imagina. Olha, se precisava disso. Não. O Estado tinha de olhar para a educação e para os professores e dizer, gente, esse povo aí nós não podemos deixá-los mendigar, lutar pelos direitos deles. Eles têm que ter os direitos deles, sim, porque eles são a peça fundamental do nosso país. Verdade. Não é? É verdade. Mas eles não olham isso. Então, professor, é solicitado urgência. Urgência. Não é? Para os governantes aí, né? É uma urgência. Para que olhem mais com um olhar, né, de... Precisa-se olhar para a educação, sim, brasileira num todo. Olha, integral para a educação brasileira, né? Porque a questão do ensino médio é do Ministério da Educação. Né? Eu li uma reportagem ontem falando que Santa Catarina não vai, ano que vem, seguir o novo ensino médio. Tá? Eles vão fazer uma mudança lá no estado desse novo ensino médio. E o governo do estado, né, olhar com carinho para a educação. Sim. Né, o secretário de Educação olhar com mais atenção para a educação, para a qualidade do ensino. Eu não desenvolvo a tese da reprovação, Raquel. Vou até fazer essa ressalva aqui. Sim. Se o melhor professor é o que reprova, então o melhor hospital é o que mata. Então não desenvolva essa tese. Sim. A ideia é o seguinte, os alunos que não estão aprendendo, eles precisam ir num contraturno na escola. Os pais precisam ser chamados para ver se esse aluno tem tempo em casa para estudar. Esse aluno precisa de ajuda. Ele não precisa de ser punido, ele precisa de ajuda. Mas o professor tem a competência para dizer assim, olha, este aluno tal não tem capacidade de prosseguir, ele precisa de apoio. Né? E não empurrar por empurrar. Para que esse aluno também seja enganado. Ele chega lá no 7º, 8º ano, ele não sabe escrever direito e acha que tem a capacidade de estar onde está e não tem. Ele precisa de ser estimulado a aprender mais, né? Estimulado a querer aprender. Não, eu posso aprender, eu tenho capacidade de aprender. Então, ele tem que ser estimulado a esse aprendizado, né? Verdade. E as formas que devem ser feitas devem ser... Verdade. E aí outro problema que a gente está vendo na educação, Raquel, o adoecimento. O adoecimento dos nossos alunos, crises de ansiedade, alunos, todo dia tem aluno com crise de ansiedade em sala de aula, com choro que não tem
causa a princípio, professores que estão estressados tirando licença médica constantemente, né? E aí você me pergunta, onde é que é a causa desse adoecimento? Primeiro, a sociedade nossa está doente. Como eu disse a princípio, Como escola né? é um reflexo. Então, a escola está refletindo o adoecimento social. Né? Segundo, essa pressão que o Estado tem sobre a escola para dar resultado. Resultado que não condiz com a verdade. Se maqueia o resultado para dar para o governo. Né? Então, há uma pressão que nós temos muito grande e isso nos adoece. O terceiro ponto, a questão salarial também nos adoece. Porque nós não vivemos 100% escola. Como eu disse para você, temos que parar de romantizar a profissão de professor. Eu trabalho porque eu gosto muito de ser professor, amo muito a minha profissão. Mas eu não falo para você que eu amo por amor, não. Eu amo porque eu preciso trabalhar. Entendeu? Eu preciso trabalhar. Então, o salário que eu ganho não dá para eu honrar com meus compromissos todo mês. E isso me adoece. Então, a causa do adoecimento, tanto nos alunos quanto nos professores, é uma causa muito maior, de vários aspectos que precisa ser olhado. É verdade. E é o que o ser humano em si precisa, né, o professor? Que é o mais básico, as coisas mais simples do dia a dia, o cotidiano ali, você tendo um suporte necessário para orientar o aluno, isso vai trazer um descanso para o professor emocional, verdade. Vai diminuir, eu acho que essa carga de estresse, né? Verdade. Então, se o Estado olhar com um olhar mais integral, de mais empatia, vamos Sim. dizer assim, com mais empatia, olhar com mais amor, se colocar no lugar. E, Raquel, quando nós estudávamos, quando nós éramos alunos, né, que coisa gostosa sair de casa e ir para a escola. Quando a gente encontrava um professor na rua, a gente ficava maravilhado. Eu vi meu professor, né? Isso se perdeu. E eu acho que a relação também, eu percebo que a relação entre a família e a escola era mais assim, pelo menos na minha família, eu acho que, né? Era assim, a minha mãe ficava ali mais íntima, mais próxima. Isso. Minha filha fez o dever de casa, e aí? Estudou, perguntava, questionava o que eu tinha aprendido. Então, isso é bem importante também, né? Verdade. A família precisa de ajuda também, sim. Raquel. Muitos pais não sabem o que fazer com seus filhos. Eu acho que depois dessa pandemia, professor, isso agravou mais. Agravou. Né? Antes também existia, sim. Mas a pandemia trouxe um agravamento mais da situação. Mas eu já escutei de pais falar comigo assim, professor, eu não sei o que fazer com meus filhos. Então, né? é muito... isso, né? Aconteceu um fato importante, interessante, né? Interessante. Antes da pandemia, tinha um aluno que... na escola que eu trabalhava, que ele me xingou dentro da sala de aula. Falou um palavrão. Né? Eu, naquele momento, eu coloquei ele para fora de sala. Foi o único caso, em 27 anos, que um aluno me distratou. O único caso. Né? Eu coloquei ele para fora de sala e falei com a supervisora, olha, só aceito ele aqui com os pais dele. Aqui dentro ele não entra. Passados uns 2 dias, a supervisora bateu na minha porta e disse assim, Josué, a mãe do fulano de tal, do aluno, está ali fora te esperando. Raquel, eu deixei os meninos em sala e fui lá atender a mãe. Raquel, de novo, sem juízo de valor, tá? Só para você entender do que eu estou dizendo. A mãe estava com um shortinho micro, um celular pendurado na cintura, mascando um chiclete. Virou para mim e disse assim, professor, fale para mim o que essa desgraça desse menino fez, que eu vou dar nele aqui. Desse jeito. Aí eu disse para ela, não, senhora, ele não fez nada, tá? Ele não fez nada grave. Eu só pedi que a senhora viesse para saber se a senhora tem acompanhado o estudo dele em casa, né? Eu fiquei com medo dela, Raquel. Então, eu que menti naquele momento, protegendo o menino, sabe? Não, eu só queria saber se a senhora tem acompanhado, se ele tem estudado. Ele não faz nada, não. Essa barriga desperdiçada, não faz nada, não. Aí eu agradeci ela e falei com ele, vamos, meu filho, para a sala de aula. Naquele momento, com amor, eu coloquei para dentro da sala de aula e passei a sentar do lado dele quando ele ia copiar a matéria para eu ver se ele estava escrevendo direitinho. Eu me aproximei mais dele. E eu pensei, falei com a supervisora, disse, Josué, por que você não falou? Foi minha filha. Esse menino está precisando de ajuda. O que ele falou, o que ele me xingou na sala de aula, ele nem sabe se aquilo é xingamento.
Para ele já talvez seja. Ele não sabe normal, qual né? é a gravidade da palavra que ele usou. Você viu o estilo que a mãe dele estava e a forma como a mãe dele se referiu a ele? Então você percebeu que na família ele não tinha uma estrutura, né, familiar. Então a escola é isso que nós dissemos, né? É um reflexo da sociedade. Então a nossa sociedade, né? precisa. E a família também precisa de ajuda. Os conceitos, né, rever os professor? conceitos. Com os valores, né? É preciso olhar para os valores. É isso que é o mais necessário. É verdade. Não é verdade? Verdade. Professor Josué, muito obrigada pela sua participação, por Eu ter que aceitado meu agradeço. convite, por ter nos falado um pouco sobre essa situação, né, que a gente está vivendo no nosso mundo. Então é preciso que a gente olhe, que as famílias olhem, né, com um olhar mais de empatia, com um olhar mais próximo, né, que olhe no olho do seu filho, os pais, né, senta com seu filho, olhe no olho, né, professor? Veja o que ele está precisando, qual a ajuda que ele precisa, não é? Na realidade, isso é necessário. Todas as famílias, família e escola têm que andar de mãos dadas. Sim. Família, escola e Estado. Tem que ter uma estar proximidade, né? Tem que estar num comum acordo. O objetivo é o aprendizado. É um só. Né? É um só, verdade. Muito obrigada, professor, por ter aceitado meu convite. Tenho certeza que as pessoas que estão em casa, né, vão assistir essa entrevista, vão analisar, né, vão olhar mais, né, para o que eu tenho feito, né? Porque a nossa sociedade é um reflexo, né, de nós mesmos. Então é preciso que eu olhe para mim, que cada um de nós olhemos uns para os outros, né, professor? Para que a gente tenha um mundo melhor. Façamos uma autorreflexão. Não é verdade? Que a gente possa fazer o bem, mesmo não tendo retorno, que a gente possa fazer o melhor, mesmo não sendo observado, mas que a gente faça pelo comprometimento que a gente tem conosco mesmo, né? Verdade. E com o ser humano em si, com o bem-estar de todos, né, do nosso mundo. Muito obrigada. Eu também agradeço essa oportunidade. Gente, fiquem com Deus. Obrigada pela atenção de vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.